Excelência. Obrigado, senhor presidente. Senhor presidente, senhores senadores, senhoras senadoras, todos que nos ouvem e nos assistem pela TV Senado. Ontem participei em Macapá da posse, em decorrência da recondução ao Ministério Público do Estado do Amapá da doutora Ivana Franco-Sey, Procuradora-Geral de Justiça. A recondução da doutora Ivana Sey merece aqui, senhor presidente, 2 registros. Primeiro, a atuação do Ministério Público do Estado do Amapá nesses últimos 2 anos, que tem pautado a esta atuação, a partir da condução inicial da doutora Ivana Sey para dirigir essa instituição, pela recuperação das atribuições do Ministério Público e pela atuação implacável no combate aos tenebrosos esquemas de corrupção existentes no meu Estado. É de conhecimento de todos que, em 2010, ocorreu no meu Estado a maior operação da história da Polícia Federal, que levou à prisão boa parte das principais lideranças políticas do Amapá. Uma decorrência desta operação é o signo da eleição de 2010, que me conduz aqui ao Senado e que conduz ao governo, o governador Camilo Capiberibe. As nossas conduções foi sobre um desejo inconteste do povo amapaense de encerrar um tempo de vergonha, de encerrar um tempo em que o crime fazia parte do cotidiano das instituições amapaenses. E uma decorrência desta decisão do povo do Amapá foi a condução primeira da doutora Ivana Sey como Procuradora-Geral de Justiça do nosso Estado. Agora, e esse é o segundo aspecto que quero destacar, o governador, em uma medida correta e inconteste, reconduz a doutora Ivana Sey para a condução do Ministério Público Estadual. Após uma votação que ela teve, contando com o voto de 70 dos 73 membros do Ministério Público. Mais do que, em primeiro lugar, exaltar a conduta do governador, que poderia ter a prerrogativa de indicar qualquer membro do Ministério Público, mas assim não fez. Escolhe o mais votado e, ao escolher a mais votada, escolhe a figura da doutora Ivana Sey, que nesses 2 anos de atuação no Ministério Público do Estado do Amapá, marcou seus posicionamentos pelo enfrentamento aos esquemas de corrupção remanescentes da Operação Mãos Limpas. Um destes esquemas de corrupção, alojados, sediados no âmbito da Assembleia Legislativa do Amapá, que no ano de 2011 chegou ao absurdo de aprovar uma verba indenizatória no valor de R$100 mil para cada deputado. Sem dúvida alguma, a maior verba indenizatória dentre os parlamentos de toda a galáxia. O Ministério Público representou, naquele momento, contra os deputados estaduais, contra a Assembleia Legislativa e, em seguida, representou contra os senhores Moisés Souza, então presidente da Assembleia Legislativa, e Edil Duarte, secretário da mesa diretora da Assembleia Legislativa. Em decorrência também das representações do Ministério Público, foi autorizado, na sequência, uma operação no âmbito da Assembleia Legislativa do Amapá, conhecida como Operação Eclésia. No conjunto de documentos apreendidos naquele momento por parte da Operação Eclésia, consta a apreensão de documentos que dão conta do recebimento por alguns parlamentares de valores superior em um ano a R$1 milhão. Na verdade, os senhores Moisés Souza e o Edinho Duarte capitaneavam na Assembleia, enquanto presidiam aquela instituição, a remanescência dos esquemas de crime organizado que se instalou em nosso Estado. É sem dúvida nenhuma, senhor presidente, existia sem dúvida nenhuma, senhor presidente, uma verdadeira quadrilha organizada. Um verdadeiro conluio contra o erário público e contra o patrimônio dos amapaenses.
em mais um capítulo vitorioso da atuação do Ministério Público Estadual do Amapá, temos a notícia que no dia de hoje, nessa tarde, o Superior Tribunal de Justiça decidiu, por unanimidade da sua quinta turma, não acatar um pedido de habeas corpus do senhor Edinho Duarte e do senhor Moisés Souza, que pretendiam retornar à condução da Assembleia Legislativa do Estado do Amapá. Lógico, senhores senadores, lógico, senhor presidente, o que mais anima os agentes do crime e o fazem como salvo-conduto de seus atos é tentar igualar todos. O senador Requião falou muito bem aqui. Há uma prática recorrente na política brasileira daqueles que são portadores do crime, de acharem e tentarem apregoar a opinião pública brasileira que todos são iguais, que todo político é ladrão. Na política, existe joio e existe trigo. O que mais interessa aos senhores do crime é tentar apregoar a quem denuncia a corrupção como salvo-conduto dos seus atos a prática da mesma forma de corrupção. Assim fizeram contra o Ministério Público Federal do Amapá, atacando, em especial, a figura da doutora Damares Baggio, procuradora da República, e uma inconteste combatente dos esquemas de corrupção existentes na minha terra. Assim fizeram contra a doutora Ivana Sei, tentando alojá-la na mesma lama dos esquemas de corrupção a que eles estavam metidos. Fracassaram em ambos os casos, e agora soube notícia que tentam prolatar, melhor dizendo, senhor presidente, mesma lama em qual eles estão, a mesma lama fétida em quais eles estão metidos contra a atuação no mandato deste senador. Por uma razão simples, pela nossa aliança no enfrentamento aos esquemas de corrupção existentes no Amapá, não de hoje. Tenho conhecimento que um tal dossiê distribuído aos senadores é assinado por um senhor chamado Fran Soares Nascimento Júnior. Antes mesmo de declinar sobre pretensas acusações desse dossiê, é importante destacar, não querendo aqui acusar o caluniador sem responder à calúnia, mas é importante destacar de quem se trata esse senhor. Se trata de um conhecido senhor, denunciado pela Comissão Parlamentar de Inquérito responsável de investigar o narcotráfico instalada nessa casa. Se trata de um conhecido senhor denunciado pela Comissão Parlamentar de Inquérito para investigar o narcotráfico, que foi denunciado por envolvimento no crime organizado, tráfico de drogas e corrupção ativa. Esse senhor recentemente assumiu a chefia de gabinete do senhor Moisés Souza. Então, vejam como funciona. Os agentes do esquema criminoso sempre trabalham e atuam organizadamente. Eu acho que qualquer denúncia, mesmo que o denunciante tenha sido denunciado por tráfico de drogas, crime organizado e corrupção ativa, mas qualquer denúncia merece uma profunda investigação. É em decorrência disso que, desde o primeiro momento do surgimento dessas denúncias, tomei as seguintes providências para o total esclarecimento delas, e quero aqui esclarecer aos senhores senadores, junto com o ofício que encaminhei já aos respectivos gabinetes. Eu solicitei a quebra do meu sigilo bancário e solicitei ainda, senhor presidente, peço 2 minutos somente para concluir, e solicitei ainda, senhor presidente, do Banco do Brasil, a divulgação de todos os meus cheques emitidos e recebidos no período que vai de 1º de fevereiro de 1999, quando iniciou meu mandato de deputado estadual, até o dia 31 de janeiro de 2006, quando concluiu meu mandato de deputado estadual.
Encaminhei investigação ao Ministério Público Federal sobre as chamadas denúncias, ao Ministério Público Estadual e instaurei, eu mesmo, procedimento na Polícia Federal, Superintendência do Estado do Amapá. Parto da premissa, senhor presidente, que já prolatei aqui no plenário dessa casa. O princípio da inocência vale para o cidadão comum. Para nós, homens públicos, o princípio que vale é o inverso. O homem público tem que provar a sua inocência sob qualquer alegação, não é o contrário, a qualquer alegação prevalecer sem explicação por parte do agente público. É por isso e em decorrência disso que tomei essas providências em relação às denúncias do conhecido senhor envolvido nos esquemas de tráfico de drogas, crime organizado e corrupção ativa. Isto, senhor presidente, falo isso para concluir, é apenas mais um capítulo de uma luta que tem sido travada nos últimos anos no Amapá. Uma luta contra um esquema de corrupção, e veja, o esquema de corrupção existente na Assembleia Legislativa do Amapá é o mais longo esquema de corrupção da história da República. Pairam denúncias sobre o esquema de corrupção desde 1999. Pela primeira vez, senador Pedro Táxi, teve, mais uma vez, devemos a atuação heróica do Ministério Público, a atuação do Ministério Público Estadual e do Ministério Público Federal. Devido à atuação dessas instituições, mais uma vez o Brasil se rende a essas instituições, porque é a atuação dessas instituições que tem desbaratado o funcionamento desse esquema de corrupção decenal existente no Amapá. E é por isso, senhor presidente, que a recondução no dia de ontem da doutora Ivana Sei merece, de nossa parte, um registro nessa tribuna, porque se trata de mais um capítulo vitorioso nesses 2 anos de profícuo combate aos esquemas de corrupção alojados nas estruturas do Estado amapaense. É inaceitável existir uma Assembleia Legislativa com verba indenizatória de R$100 mil para cada um dos seus membros. É inaceitável existir uma Assembleia Legislativa com um orçamento mensal de R$14 milhões. É inaceitável que a soma de deputados estaduais em um ano seja superior ao orçamento de todo o sistema de segurança pública do Estado do Amapá. É inaceitável que a soma do recebido por deputados estaduais totalize R$23 milhões, enquanto as despesas de segurança pública, da Secretaria de Segurança Pública, da Polícia Técnica Científica, da Secretaria de Saúde, seja inferior ao que é recebido por parte da Assembleia Legislativa. Portanto, não pode existir esse tipo de descompasso em um dos estados que se inscreve, lamentavelmente, como um dos estados mais pobres da Federação Brasileira. Esse tipo de descompasso não pode ser tolerável pela cidadania e pelas instituições do Estado democrático de direito. Aos senhores dos esquemas do crime e da corrupção, continue a apregoar os seus salvos-condutos. Aliás, denúncias sobre quem combate a corrupção só tem esse objetivo de ser salvo-conduto para aqueles que são agentes do crime. Eles perderam várias vezes. Perderam ontem, mais uma vez, com a recondução da doutora Ivana Sei. E serão derrotadas tantas vezes quanto tentarem, porque não cabe mais na República Brasileira, não cabe, e é importante que se diga isso. Não pode existir da parte de nós, homens públicos, tolerância e ausência de indignação sobre a corrupção. Não pode existir ausência de indignação sobre crimes como estes que aqui prolato aos... Senhor presidente, tenho certeza que a recondução ontem da doutora Ivana Sei marca mais uma página vitoriosa da luta empreendida pelas pessoas de bem do meu Estado no combate a esses esquemas criminosos.